Se você tem sua Bíblia hoje, por favor, abra comigo no livro de São João, capítulo 3, começando no versículo 16. Acho que é o versículo mais conhecido, memorizado e citado em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Imediatamente depois da mensagem, vamos orar para que crentes sejam batizados com o Espírito Santo. Deus nos instruiu há uns 15 anos atrás, eu acho, para dedicar pelo menos um culto nas cruzadas, para que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, e fizemos isso em muitos lugares. Vimos até 1000 pessoas em um só culto, gloriosamente, milagrosamente sendo batizado no Espírito Santo, e cremos em Deus hoje por um grande derramar do seu Espírito. João 3, começando no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o Evangelho resumido nessa passagem. E essa é a condenação. Ele disse que não veio para condenar, mas a condenação aconteceria, ainda que não fosse ele que traria essa condenação. E essa é a condenação: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e nem vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quero usar como tópico o amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. O amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. Abaixe sua cabeça. Pai, estamos muito agradecidos pelas suas bênçãos que temos experimentado até aqui no culto dessa tarde. Preciso da sua ajuda hoje e peço que o Senhor me dê as palavras, flua em minha vida para que possa passá-las a esse povo. Estamos te pedindo que o Senhor derrame o seu amor e que as pessoas vejam as prisões do pecado quebradas pelo sangue derramado, e que o Senhor então derrame seu Espírito sobre esse grupo que está aqui nessa noite. Eu peço tudo no santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Outro dia, na cidade de Jerusalém, algo muito estranho aconteceu comigo. Acho que tenho dificuldade em encontrar as palavras corretas para explicar. Saímos de Nova York, acho que era bem cedo, na tarde do dia anterior. Tínhamos viajado a noite inteira. Tinha chegado em Tel Aviv, descido. Então o povo que ia nos levar para o hotel veio nos buscar em Jerusalém. Nos buscaram no aeroporto em Tel Aviv. Eu estava muito cansado, né? Tinha ficado em pé o dia inteiro e a noite anterior também. Estava no meio da tarde nesse instante, sem dormir quase nada. Então chegamos em Jerusalém. Os carros tinham buscado todo o equipamento da câmera, né? O povo da televisão e mais todos os outros que estavam com a Francis, com o Doni, com a Debbie e comigo. O trânsito estava pesado quando chegamos em Jerusalém.
E claro, não existe nada que se pareça com Jerusalém. Já estive lá muitas vezes, mas nunca deixe de ficar maravilhado, tocado, movido e tocado. Cada experiência parece que é uma nova experiência. Chegamos então até a cidade, o trânsito pesado, e eu estava muito cansado e eu estava meio encostado no meu assento, na janela também. Então cheguei, parei, ficamos agarrados no tráfego e nunca vi um trânsito como aquele no Oriente Médio, tocando as buzinas e você vê aquela fumaçada saindo dos carros, ônibus, milhares de pessoas que estavam enchendo entre os carros e também nas calçadas, aonde fosse. E então eu virei e olhei para a janela casualmente e não sabia onde estávamos, mas quando olhei, pensei, eu estava olhando para Gólgota, para o Calvário. O carro tinha parado e tem um buraco assim que está embaixo de Gólgota, e tinha muitos ônibus estacionados ali, alguns tentando sair, e em cima dava para ver aquele monte à distância. Enquanto olhei, eu vi aquela barulhada e os barulhos de motores, os barulhos, aquela confusão daquele tráfego da tarde. Nunca senti algo tão estranho. Nunca me senti tão anormal enquanto, sem saber aonde estávamos, olhei e lá estava. Aonde o preço foi pago pelos pecados de toda a humanidade, para todo aquele que quiser possa vir e beber de graça da água da vida. Enquanto eu olhava para aquilo, eu senti algo, eu literalmente fiquei quase que hipnotizado, fiquei maravilhado. E meus olhos se encheram de água e eu pensei, Jimmy Swaggart, se não fosse pelo que aconteceu ali, se não fosse pela agonia do inferno que aconteceu, um espetáculo para a humanidade, eu estaria perdido eternamente a caminho do inferno. E olhei para o trânsito e aqueles ônibus e o diesel e a estação e o pessoal indo de um lugar para o outro. E em meu espírito eu queria dizer, não deve ser assim, está errado. Aquilo, e é como se o Espírito de Deus tivesse falado assim para mim, se encaixa aqui, isso é apropriado. Porque Jesus não veio para criar um templo. Escutou bem? Ele não veio para construir algum templo, veio por pessoas. Ele veio por pessoas. Iron Stanford escreveu uma frase em sua canção Coroa de Espinhos, que dizia que seu trono estava só em corações. E pensei, Deus, tudo está apropriado, realmente o trânsito, o povo, essa multidão, o clamor das pessoas, pois foi por isso que o Senhor veio. Foi por causa de pessoas, para colocá-las em liberdade. Em primeiro lugar, eu quero que nessa tarde você olhe para o amor que foi derramado. Deus nunca faz nada de forma pequena. Tudo que Deus faz é de uma forma gigantesca. Pense nisso. Às vezes cantamos, né, Deus, queremos gotas de misericórdia, mas Deus quer mandar o Niágara. Aleluia. Quando você liga a sua televisão no nosso programa, você vê as cataratas do Niágara caindo, ou então as cataratas da África caindo, porque representa, nada pode tipificar o mover do Espírito Santo como aquilo, e o amor de Deus também. Aleluia.
Quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio, como mencionei há um instante atrás, para algumas pessoas não veio só para os negros, ou só para os brancos, ou só para os vermelhos, ou os marrons, ou os brancos. Ele veio pelo mundo inteiro. Ele veio por toda a humanidade, pois Deus amou o mundo que Ele deu seu Filho unigênito. Deus faz coisas de uma forma grande. Ele não faz as coisas de uma forma pequena e mesquinha. É por isso que Ele pode pegar alguns de vocês que são tão podres e profanos e malvados e obscenos e degradados e cheios de pecado e transformar sua vida e fazer de você um campeão da graça e da misericórdia. Ele faz coisas de uma forma grande. Glória, aleluia. É por isso que Ele diz: sobre essa rocha construirei a minha igreja, e o inferno pode tentar atacar, pode tentar bater, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, pois a igreja é minha. Muitas vezes já me perguntei, vi um pouco da desumanidade do homem para com o homem, e muitas vezes me pergunto como é que Deus pode amar esse povo pecador, esse planeta cheio de pecado. Por que Ele só não apagou quando o homem caiu? Ele tem 1 trilhão de outros planetas por aí. Por que Ele não só apagou? Por que é que Ele ama essa podridão, essa carniça que é isso aqui? Muitas vezes me pergunto. Tento me colocar no lugar de Deus, e é claro que não tem como, e vou ser sincero, eu tenho dificuldade em amar certas pessoas. Você nunca vai admitir isso, mas eu admito. Olha, se eu fosse o presidente Reagan agora, quando aquele povo saiu do avião, eu ia ter dificuldade em segurar o poder dos Estados Unidos da América. Alguém pode não gostar disso, mas quando eu acabasse com eles, eles iam ver o que ia acontecer, iam sair correndo. Eu sei que alguns dizem: isso é terrível, estou tentando provar algo. Eu tenho dificuldade em amar certas pessoas. Escrevi uma carta para o presidente Reagan quando ele estava indo para Vicksburg, e aqueles patrulheiros da SS estavam enterrados lá. Eu falei: não faz isso não, presidente. Os piores tipos de pessoas, assassinos que mataram 6 milhões de judeus. Tem dificuldade com isso. Mas Deus não tem dificuldade em nos amar. Ele ama a todos nós. Deus ama esse mundo. E como é que Ele faz isso? Como é que Ele pode fazer isso? Como é que Ele pode? Olha, a diferença é a seguinte: o Jimmy Swaggart foi criado por Deus, você foi criado por Deus, e Deus teve que me transformar, mas tudo que Deus é amor. É a natureza dele. Ele é amor. Deus é amor. É por isso que eu não estou no inferno. É por isso que você não está no inferno. E quero te falar outra coisa: Deus não me ama mais agora do que amava quando eu estava longe de Jesus Cristo. Você pode ser o pior drogado que já viveu, e depois que você é salvo, Deus não pode mais te amar depois que você é salvo do que antes de você ser salvo, porque Deus ama o mundo. Pense nisso. É a natureza dele. Amor derramado, que deu o seu Filho unigênito. Nunca houve alguém como Jesus. Olha, se tem uma coisa que me deixa nervoso, se tem uma coisa que me deixa doido, é quando começo a pegar no pé de Jesus. Eu fico chateado. Eu tenho que até ranger os dentes de vez em quando. Quando estou perto de algumas pessoas pelo mundo e eles querem diminuí-lo. Leva todo o cristianismo que eu tenho que pegar emprestado de alguém. Porque Ele é meu Redentor, Ele é meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Cristo,
Ele é o meu Deus, aleluia. Ele é aquele que pisou o lagar por mim, morreu por mim, derramou o seu amor por mim. Estou te falando algumas coisas de mim que nunca falei para ninguém em minha vida, mas estou sendo sincero. O amor derramado e o sangue derramado. Deixa eu te dar apenas um ponto de vista do que aconteceu no sistema sacrificial dos judeus antigamente. Quando um homem pecava, ele trazia um bode ou um cordeiro e colocava suas mãos na cabeça dele, significando que seus pecados estavam sendo transferidos dele para aquele animal. E a garganta era cortada e o sangue derramado. Acho que é em Levítico capítulo 4, versículo 25, ele pegava o sangue, depois de aplicar, o sacerdote aplicava eles nos chifres do altar, pegava o dedo e colocava nos chifres do altar, no altar de bronze. Aí pegavam o sangue que era derramado na vasilha e derramavam então na base daquele altar de bronze, o sangue derramado. Pedro disse que fomos comprados não por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso, e você pode resumir e falar, e pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue, literalmente derramou. E um irmão judeu que se converteu falou para mim, e me tocou, eu nunca tinha pensado naquilo. Já estudei o sistema sacrificial judaico, já estudei o altar de bronze, a bacia de bronze, o santo lugar, à direita a mesa de pães ázimos e à frente dele o altar de incenso, e à esquerda no santo lugar estava o candelabro, e então quando você abria a cortina, o querubim ali estava guardando o Santo dos Santos, só uma pessoa podia entrar ali. E aonde estava a Arca da Aliança, o propiciatório, o querubim olhando ali para o propiciatório. E eu ensinei, já estudei, já vi tudo, por vários meses, porque me fala mais sobre minha redenção. Mas ele disse algo que eu nunca tinha pensado. Ele disse: aqueles sacrifícios oferecidos nunca paravam de oferecer. Se você fosse para Jerusalém, fosse para o topo do monte, pudesse visualizar em sua mente aonde estava o templo há tanto tempo atrás, e como ofereciam aqueles cordeiros, nunca paravam de oferecê-los 24 horas por dia. Um grupo de sacerdote ia embora, depois voltava outro grupo, oferecendo constantemente. O ribeiro de Quedrom, que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte das Lamentações, chegou a ficar vermelho com o sangue de touros, bodes e cordeiros 24 horas por dia. E ele disse assim, ele falou que não era uma figura bonita, de uma forma ou de outra, senhores. Olha, na minha cabeça, eu não sei por que eu pensaria assim, mas era algo lindo. De alguma forma em minha mente oferecer o cordeiro, acho que por causa da sua representação, mas ele disse que era uma cena terrível. O cheiro devia ser tão ruim que aquilo quase que te fazia desmaiar. A constante oferta, a carne queimando, toda aquela carne queimando e o sangue sendo derramado durante aqueles canos sendo derramados ali no ribeiro de Quedrom. O cheiro, o odor terrível. E quando ele falou, comecei a chorar. E pensei, Deus, pensamos no Calvário como algo bonito e maravilhoso, mas foi o mais terrível dos espetáculos que já aconteceu entre o céu e a terra. Não há como descrever com palavras a sua dor agonizante, sua morte. Eu fico chocado quando escuto algumas pessoas falando sobre esse pseudo-sudário de Turim e tentam dizer que aquilo realmente cobriu a face de Jesus e está lá na Itália até hoje. Isso é uma mentira. Como você sabe de mim, suegra? Eu vou te falar como sei,
porque Isaías disse que sua face estava tão desfigurada, sua face estava marcada de um jeito que ele deixou de ter a aparência de um ser humano, foi torturado como nenhum outro homem foi torturado, e ele não ia ser reconhecível. E se você colocasse algo no rosto dele, não ia deixar marca identificadora, porque a barba dele tinha sido arrancada de sua bochecha, arrancada da bochecha, com espinhos na testa, até que a cabeça dele ficou 2 vezes maior do que o tamanho normal. Dizem que centenas de soldados romanos com um pedaço de pau na mão vieram batendo na cara dele, porque ele era um lixo para eles, condenado à morte. E você pega 100, 200, 300 homens batendo e cuspindo nele, batendo e cuspindo, batendo nele, cuspindo nele. Não deixaria marca, sua face seria apenas um pedaço de carne inchada. Quando penduraram na cruz, os pregos não entraram na palma da mão dele. Ouvimos isso, mas não foi o que aconteceu. Entrou aqui, no pulso. No idioma judaico, o pulso fazia parte da mão. Quando você lê na Bíblia a mão, estavam querendo dizer o pulso, porque no idioma judaico queria dizer a mão e o pulso. Se fosse colocado na mão, o peso ia ter feito rasgar entre os dedos, mas foi pregado aqui no pulso, e suas mãos ficavam abaixadas assim. E quando ele ia se levantar para tentar respirar, e descia, o peso lançava sua mão para frente. E um comentarista disse que quando a mão dele era lançada para frente, o sangue que estava derramando daquela ferida, o balançar da sua mão por causa do músculo que se levantava, jogava o sangue embaixo, até que todo o chão à volta da cruz ficou cheio de sangue. O sangue derramado, o sangue derramado, o sangue derramado. Ele pagou um preço muito alto, literalmente derramou o seu sangue. Aleluia! Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Continue cantando sobre a cruz, continuem pregando sobre a cruz, continuem cantando sobre a cruz. Não deixe a cruz sair da sua vista, porque Paulo disse: eu me gloriarei na cruz. Aleluia! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque através da cruz veio a redenção, veio a salvação, veio misericórdia, veio a graça, e através da cruz veio o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. O amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. Ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória, aleluia. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Eu quero que você entenda. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Assim como a salvação é para o mundo, o batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes em tudo que é canto. Diabo, escuta aqui. O Espírito Santo é para os católicos, é para os batistas, é para os metodistas, é para a Assembleia de Deus. O Espírito Santo é para os pentecostais, para os canadenses, para os nazarenos. O Espírito Santo é para a estação da salvação. O Espírito Santo é para os negros, é para os brancos, é para os vermelhos. O Espírito Santo é para o amarelo, o Espírito Santo é para os marrons. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Aleluia! Glória! Meu Deus! Quero te fazer uma pergunta, santos. Quero fazer uma pergunta para a igreja. Quero fazer uma igreja para os filhos de Deus. Por que Deus te salvou? Porque Deus salvou a sua alma. Ele me salvou para ir para o céu. Claro que não, se fosse assim ele tinha te matado ali no tanque de batismo. Me salvou para que eu não fosse para o inferno. Tem um jeito mais fácil de fazer isso do que passar pelo que ele passou. Você fugirá do inferno e morará no céu. Me salvou porque me ama. Ele falou isso mesmo. Mas ele te amava antes de morrer no Calvário. Glória, aleluia, glória a Deus. Paulo nos diz porque ele nos salvou em Efésios 2:22. Ele falou que você possa se tornar uma habitação de Deus através do Espírito. Ele te salvou para te encher do Espírito Santo, para que você seja como Jesus e deixe o diabo louco. Você possa ser luz em meio a esse mundo, o sal da terra. Que você se torne habitação. Deus disse: eu quero mudar para a sua casa, eu quero morar com você, eu quero morar com você. Aleluia! Para que você possa se tornar habitação de Deus através do Espírito. Eu não sabia disso não, É por isso, pessoas cheias do Espírito Santo são tão estranhas. Vocês são estrangeiros em meio a uma geração maligna e adúltera. Esse é o reino das trevas, e você é a luz sentado no meio dela. E o mundo ama as trevas e odeia a luz. Rapaz, você está chamando a atenção. Alguns de vocês são tão fracos que parecem até uma lâmpadazinha de 5 watts, mas você ainda sobressai no meio das trevas, entendeu? Pega aí um cômodo que não tem luz nenhuma. Olha, trevas é a falta de luz. Não tem energia nas trevas. Não tem energia alguma nas trevas. Trevas é falta de luz. Então quando entra uma luzinha ali, você consegue ver. E quando de repente você está em um cômodo escuro e você liga uma lâmpada de 200 watts, meu Deus, aquele lugar fica todo iluminado. Rapaz, olha, você olha à sua volta e tudo está totalmente diferente. É assim que o Evangelho, é isso que Deus quer. Ele está cansado desses vagalumezinhos. Ele está querendo lâmpadas de 200 watts cheios do Espírito Santo para iluminar esse mundo escuro. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha, tudo que eu disse foi a introdução da minha mensagem. Tudo que eu falei. Agora eu quero respirar bem fundo e começar com a pregação de verdade. Olha. Uma igreja, um pregador, um cristão sem o batismo com o Espírito Santo é um desperdício do tempo de Deus. E eu vou repetir: uma igreja, um coral, diáconos, cristãos, evangelistas, pastores, mestres, escolas bíblicas, escolas dominicais, centros educacionais para o Senhor, sem o batismo com o Espírito Santo é uma perca do tempo de Deus. Alguns pregadores pentecostais agora estão olhando para mim e falando assim: eu vou trabalhar e me formar com o diploma. Você não precisa de outro diploma em uma outra universidade por aí. Você tem que sair de onde você está, desligar o telefone, desligar a televisão
e se prostrar diante do Todo-Poderoso e dizer: me enche do Espírito Santo, Pai, quero que flua como um rio em minha alma, eu quero que flua como um rio em meu coração, eu quero que venha lavar o meu espírito, eu quero que me transforme de dentro para fora, e eu quero chegar a um ponto onde eu só veja Jesus Cristo em minha vida, onde eu vejo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que eu me levante e entre no púlpito como um leão, cheio do Espírito Santo. É isso que você precisa fazer. Me deixa doente, cansado. Vou um pregador atrás do outro: eu estou me formando de outra coisa. Meu Deus, me ajuda. Deus nos ajude. Isso é como se você pegasse água para matar elefante. Você precisa de mais do que um professor sem Deus pode te dar. Você precisa do poder do Espírito Santo, porque você está enfrentando forças do inferno e espíritos demoníacos do inferno, e o único poder está no poder do Espírito Santo. Quero fazer uma declaração. Estava até calmo até agora. Eu quero fazer uma declaração forte, hein? Estou cansado de igrejas pentecostais que tem a palavra pentecostal na porta e não é nada. Senhor, se a propaganda vier com água dentro, então pelo menos derrama água ali, ou tira o sinal dali. Você está me escutando? Olha, de onde eu vim, lá na parte do 48 do Sul, quando pensávamos no Canadá, pensávamos em pessoas de Deus que acreditavam na palavra, que morreriam pela palavra, que se apoiavam nesse livro, cheias do Espírito Santo. E até hoje eu penso assim sobre o Canadá. Quando vejo aquela bandeira do Canadá balançando, eu não penso em cachoeiras e árvores e não sei o que. Eu penso nos filhos do Todo-Poderoso que ajudaram a trazer o derramar do Espírito Santo nos dias, olha lá na Rua Azusa, quando caiu em Los Angeles e caiu nesse mundo todo. Glória. Eu sou fanático, eu vou admitir para você logo de uma vez que sou. Muito bem, muito bem. Vou fazer algumas declarações agora e quero que você me escute. A única diferença entre os pentecostais e não pentecostais é orar em línguas? Essa é a única diferença? Para pensar. Bem, a única diferença entre aqueles que não acreditam entre o batismo do Espírito Santo orando em línguas e aqueles que acreditam é orar em línguas e falar: mas vai valer de quê para mim? Eu vou falar algo que vai torcer seu braço aí. Daquele livro ali, me entenda, deixa eu falar da fundação. Tudo que Deus dá a esse mundo vem através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Você não vai receber nada até que o Espírito Santo faça o que tem que fazer. Se é convicção no coração daquele bêbado, ou seja, quem for, o Espírito Santo é quem traz a convicção, ele entrega. E digo isso com uma reverência total, ele é o xerife do céu. E ele tem armas grandes também. Quando ele manda te buscar, então chegou a hora. E eu entendo que é nascer do Espírito. Jesus falou para Nicodemos: a não ser que você nasça da água do Espírito, você não pode nem ver o reino de Deus. Eu não estou falando de ser salvo, tá? Você é salvo confiando em Jesus Cristo, não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo ou orar em línguas. Eu confio que você está entendendo isso.
Estou falando do batismo no Espírito Santo. E eu sei que pregadores pregam que todos que são salvos têm o Espírito Santo. Eu já preguei isso. Mas o Senhor tem me apertado sobre isso. Jesus, em João 14, disse aos discípulos: agora vocês têm o Espírito Santo com você, mas então, depois que ele vier, vocês vão tê-lo em você. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, eu acredito e ensino que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas na medida que o Espírito de Deus capacita. E eu não vou me envergonhar de falar isso, porque está na Bíblia, isso é um fato e é verdade. É a evidência inicial física, existem outras, mas essa é a evidência inicial física que uma pessoa recebeu. Mas o que acontece com você é muito maior do que apenas orar em uma língua que você não entende. Eu não estou falando do que acontece com você crescer no Senhor, mas estou falando na hora. Há um batismo e um enchimento do Espírito Santo no seu coração de uma forma que não há como descrever com palavras. Jesus disse também, claro que ele falou, ele está com você, mas estará em você. Glória. Jimmy Swaggart, você quer me dizer que eu não tenho o Espírito Santo em mim se eu não oro em outras línguas? Não foi isso que eu falei. Eu disse que você não tem o Espírito Santo em você. Como deve tê-lo em você se você não está batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas? Podemos lutar com isso se você quiser. Estou certo, não faz diferença o que você disser. Aleluia. Glória a Deus. Olha, você está falando de controvérsia. Isso traz mais controvérsia na igreja que qualquer outra coisa. As pessoas dizem que é do diabo. Bem, se é do diabo, é a única coisa que o diabo tem: te faz amar a palavra de Deus, te amar a Jesus Cristo, querer ganhar almas para Jesus, chegar mais perto de Deus e ir para a igreja todo dia. Uma revelação de Jesus Cristo e o seu Espírito derramado vem para aquele que é batizado, como você nunca viu antes. Uma revelação de Jesus é a melhor coisa que acontece com você. Jesus se torna mais do que uma pessoa, uma figura. Agora ele há um relacionamento que acontece com a pessoa que é cheia do Espírito, que não acontece sem ser batizada no Espírito Santo. Eu sei do que eu estou falando. Em segundo lugar, vamos olhar para as manifestações. Em Marcos 16, e eu vou pregar de algo que você não escuta muita gente pregando hoje em dia. Marcos 16, versículos 17, Jesus falou: e estes sinais seguirão aos que creem. Vou te falar o que a igreja deve estar agora, como a igreja deve estar, e se a igreja não está assim, então a igreja está desperdiçando seu tempo falando que é a igreja. Me entenda, todos me assistindo pela televisão, você vai para a igreja, você se assenta aí, e o pregador se levanta e lê alguma coisa ali, 35 minutos, falando de um livro que ele leu, não sei aonde, não sei o que, leu na revista, e você fica ali, doido para acabar, você está chateado, pronto para morrer, não vai aguentar mais nem um minuto. Ele fala assim: ó, vamos nos levantar e dar amém, e você lê ali e sai correndo. É a coisa mais chata do mundo. Eu não iria. Eu nem vou. Eu não vou num negócio desse. Aleluia. Aleluia. Eu creio que aonde o Espírito derramado está, vai haver liberdade. Deus não é um enfeite lá no céu, tentando nos mandar para a igreja como soldadinhos marchando para memorizar passagens bíblicas, jogar uma esmola no gasofilácio e voltar para casa. Vida com Deus é mais do que isso.
Olha, toda a igreja hoje, a grande maioria aceitou o amor derramado e o sangue derramado, mas rejeitaram o Espírito derramado. Ele disse: os sinais seguirão aqueles que crerem. E depois ele falou: em meu nome. Rapaz, eu tenho um nome que eu levo comigo. Já usei no mundo inteiro. Já usei no mundo inteiro. Já usei na Somália, em cima de uma ponte que estava tentando cair porque foi bombardeada 2 dias antes e tinham armas apontadas para nós. Eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu encostei na cerca e falei assim: eu não falei em voz alta, mas falei: em nome de Jesus Cristo, ordeno que as forças do mal acabem. E em poucos instantes eles então abaixaram as armas. Já usei esse nome no mundo inteiro. Já usei dentro de um avião, quando uma turbina parou de funcionar em meio à tempestade, com tudo que é chuva, tudo que é raio. Falei: em nome de Jesus, pare tempestade. Não estaria aqui hoje se não fosse por esse nome. Em meu nome. Você ainda está acompanhando? Eu sei que você está falando do pessoal lá na televisão. Está me ouvindo aí? Em meu nome, vamos lá. Começa a se preparar. Começa a ficar empolgado, porque essa é a igreja de verdade. Ele não disse: vocês vão construir prédiozinhos bonitos e colocariam vidrozinhos coloridos, ia colocar uma mulher gordinha para cantar e falar. Não foi isso que ele falou. Glória, aleluia, aleluia. Ele diz que em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. A igreja de Deus vivo tem que declarar guerra sobre o diabo. Em meu nome expulsarão os demônios. Estou falando de demônios. Em nome de Jesus, sai dele. Em nome de Jesus, sai dele. Em nome de Jesus, sai dele. Em meu nome expulsarão os demônios. Há um poder para expulsá-los. Mas hoje, na maioria das igrejas, se trazem alguém que está endemoniado, eles falam: rapaz, ó, chama aí o doutor comprimidão. E ele disse que eu diagnostiquei esses casos antes e acredito que existem dificuldades na área emocional e tenho um diploma nisso e acho que depois de 1 ou 2 anos podemos restaurá-lo a uma saúde psicológica. Eu só tenho uma palavra: mentira, mentira. Deus nos dê pregadores como antigamente, cheios do Espírito Santo, que sabe como usar o poderoso nome de Jesus Cristo, que pode olhar para o diabo direto nos olhos e dizer: em nome de Jesus, diabo, sai dele. Em nome de Jesus, Satanás, sai dele. Em meu nome expulsarão os demônios. É o que a igreja tem que fazer. Escuta, não é para você ir domingo de manhã usando aquele chapelão de 9 metros. Não é para ser um exemplo por causa do show que estão demonstrando ou por causa da arquitetura do prédio. É para expulsar demônios. Olha, nós nos Estados Unidos e no Canadá, nós não entendemos muito disso porque o cristianismo aqui, o efeito afasta as trevas, mas quando você vai para muitos desses países, olha, poderes demoníacos do inferno estão para tudo que é lado. Glória. Eu podia te contar história atrás de história, mas eu não tenho tempo. Expulsando demônios, hein? Falando que a igreja verdadeira deve ser, e não essa igrejinha fraca aí, igrejinha magricela, que morre de medo de qualquer desafio que existe.
Um pregador, um padre que está com um chazinho na mão, com o dedinho levantado e bebendo. Misericórdia, viu? Deve ter até cadastro na cueca. Deus nos dê homens, nos dê homens. Quando falavam de João Batista, falavam: um homem foi enviado de Deus, o nome dele era João, e não alguém que veio da boutique ou diretamente do salão que estava fazendo a unha, mas um homem foi enviado de Deus, cheio do Espírito Santo, que chegou e falou assim: o machado está na raiz, e a árvore que não der bom fruto ele vai cortar e lançar no fogo. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas. Há 20 anos atrás eu ouvi os doutores da teologia falar: é só uma modinha e tudo isso vai passar. Quer saber? Eles passaram. Aleluia. Ele está derramando o Espírito dele no mundo inteiro. Ele está derramando o Espírito dele no mundo inteiro. O Espírito está derramado no mundo inteiro. Em Madison Square Garden, outro dia em Nova York, tivemos mais de 4.000 pessoas que vieram receber o Espírito Santo. Imagina só, 4.000 pessoas em um só culto vieram até a frente receber o Espírito Santo. E eu estou sendo muito conservador, extremamente conservador, quando te digo que 1.000 ou mais foram cheios. Falarão novas línguas. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não quero esse negócio de falar em língua não. Aí eu falei: então continua se arrastando aí como quiser. Pegarão nas serpentes. Pregador, olha, eu não quero nada a ver com isso não. A verdade é que é nessa que eu vou largar esse bonde. Não devia dizer isso, não vou dizer, é melhor nem falar nada. Mas deixa pra lá. Essa passagem não quer dizer que você vai ficar pegando em víboras, não tem nada a ver com isso. A palavra pegarão no grego quer dizer ir, o que quer dizer afastar. Você afastará serpentes. E Lucas disse, Jesus falou: em meu nome pisarão em serpentes, escorpiões e tudo que é poder do mal. O que Marcos estava dizendo é que em meu nome você expulsará demônios, você andará no diabo. Em meu nome você pisará nas serpentes. Em meu nome você vai pisar nelas. O diabo não vai pisar em você, você pisará nele. Satanás não vai pegar no seu pé, você vai pegar no pé dele. Escute aqui, fogo pentecostal está caindo nesse mundo. O vento está soprando no mundo todo. Nós caminhamos em cima de diabos nessa cruzada. Se os seus olhos espirituais pudessem se abrir e você pudesse ver na área das trevas e você pudesse ouvir a conversa dos poderes demoníacos do inferno, o diabo estaria chutando os demônios e eles iam falar assim: você nunca viu nada assim na sua vida. O poder de Deus estava naquele lugar de uma forma tão grande que não aguentamos. Se você for nos mandar para lá, nos manda para o inferno, porque não queremos voltar para lá não. Em meu nome andarão em serpentes. Filho de Deus não se levanta pela manhã e fica aí se arrastando. Se levante como um campeão. Endireite sua postura e diga: glória a Deus, Jesus é Senhor. E hoje é mais um dia que o Senhor criou e vou me alegrar nele. Diga: Canadá, que bom que você tem um filho de Deus como eu morando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Em meu nome andarão em cima de demônios e serpentes do inferno, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eu pensei: Deus, o que o Senhor estava falando aqui, hein?
Para entender o que ele estava falando, você tem que tirar sua mente do seu pequeno círculo espiritual. Tá bom? Ouviu aí? Nosso relacionamento com o Senhor muitas vezes está em relação à nossa igreja, nosso pastor. Não é algo errado, mas estou falando que é verdade. Quando Deus olha para nós, olha para toda a situação, para o mundo inteiro. Se beberem alguma coisa mortífera, eu falei, Deus, não é uma pessoa entre 10 mil que vão beber algo mortífero a vida inteira. Então para que o Senhor colocou aquilo ali? E creio que eu tenho a resposta. Pode significar isso, mas é muito mais do que isso. Ele disse, olha só, para ele, levar o evangelho ao mundo inteiro é a coisa mais importante. O cumprimento da grande comissão. É por isso que Canadá tem sido tão abençoada por Deus, por causa das missões que vêm dos homens que estão aqui nessa plataforma e das igrejas nesse país, levando o evangelho, enviando missionários ao mundo inteiro. E amigo, você entra em situações difíceis, viu? Em algumas partes desse mundo, tentando comer algumas coisas que eles colocam diante de ti. Estávamos em Sudão outro dia, vou andar rápido, tá? E lá em Sudão outro dia, dirigimos, começamos 3:30 da manhã. Voamos para uma areazinha deserta, em uma cidadezinha que eu nem lembro o nome agora. Dirigimos até Wad Khali, um acampamento lá. Depois de várias horas lá, voltamos, já era 9 horas da noite. E essa cidade, 50 mil pessoas, e não tinha água ali. Tinham passado por uma seca, algumas crianças de 5 anos de idade nunca viram a chuva cair. 2 semanas antes acabou a água, não tinha água para beber. O hotel onde ficamos, você tinha que ver, parecia que tinha tiros de bala de metralhadora nele. Mal dá para acreditar a sujeira, mal dá para acreditar, e era um dos melhores que tinham ali. Nosso restaurante ficava ao lado de um banco do outro lado da rua. E estavam cozinhando algo que parecia galinha. Eu não sei o que era. Tinha um cheiro. E estávamos ali, não tínhamos comido nada o dia inteiro, a noite inteira. 2 missionários estavam conosco, que fazem parte da organização, o Jim Woozy e o Dave Olekin. Colocaram aquele prato na mesa e começaram a comer como se fosse a última refeição da vida deles. Olha, limparam o prato. E eu estava sentado ali pensando, não vomitei, mas eu fiquei pensando assim, Pai, em nome de Jesus Cristo. Para eles não foi nada. Só Deus sabe o que estava naquela comida. Eles não estavam nem aí, não ficaram nem um pouco chateados. Olharam para mim, eu olhei para eles e falaram, isso aqui tá bom demais. Tem que ver o que a gente já passou. Ele disse, se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E por último, e porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a igreja verdadeira, o Espírito derramado. Outro dia recebemos uma carta de um homem na América do Sul. Ele tinha 75 anos. E disse, irmão Swagger, escreveu em espanhol. E temos pessoas no escritório que traduzem. E ele falou, eu não tenho uma televisão, mas tem uma mulher que mora perto de mim que tem. E vou assistir seu programa e eu gosto muito. Ele disse, ela não é cristã e às vezes ela é muito ruim. Ele disse, domingo naturalmente eu queria assistir. E de uma forma tímida perguntei se podia assistir. E ela falou, sim, se você carregar mais ou menos 50 baldes de água.
Ele disse: eu tenho 75 anos, demorou 2 horas, mas depois de guardar os baldes, eu pude assistir seu programa. Isso é fome, amigo. Isso é fome. Eu temo pela América e pelo Canadá. Eu temo que já tenhamos recebido tanto, não estamos dando valor. E a maioria do mundo recebeu tão pouco. E creio que Deus está para derramar um pouco sobre eles agora também. O amor derramado, o sangue derramado, o Espírito derramado. Abaixe sua cabeça. Pai, eu te amo demais e te agradeço. Tentei pregar sua palavra da melhor maneira possível. Tenho fome do Espírito. Oh Deus, que Ele venha ter acesso total em minha vida. Peço que o Senhor venha derramar do Teu Espírito sobre essa reunião aqui de hoje, sobre o culto dessa tarde na linda cidade de Toronto. Eu peço, Jesus, em Teu nome, de cabeças baixas e olhos fechados, o Espírito de Deus está nesse lugar. Quantas pessoas aqui nesse ginásio? Jimmy Swaggart, sei que estou salvo, não tenho a menor dúvida, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, na medida que o Espírito me capacita. E eu quero ser cheio do Espírito Santo nessa tarde. Levante sua mão, eu não vou te envergonhar, eu te prometo, em todo esse ginásio. Muito obrigado. Quero que todos se levantem, por favor, todos aqui se levantem, por favor, se levante. E quero que todos que levantaram as mãos, por favor, em todo esse ginásio, quero que você venha e quero que você fique de pé aqui. Quero que você venha de cima, dos lados, vamos te esperar. Quero que você venha e eles vão cantar agora a um rio. Todos que levantaram as mãos dizendo que querem o Espírito Santo podem vir. Oh, to these waters. There
Deus me mandou fazer assim. Geralmente, para cada pessoa que vem receber o batismo, que um outro crente cheio do Espírito venha ficar atrás deles, mas não temos espaço para fazer isso hoje. E Deus não está limitado a um método específico para fazer essa obra. Agora eu quero te dar instruções que Deus me mandou passar para as pessoas. Em primeiro lugar, como eu mencionei alguns minutos atrás, acreditamos que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas enquanto são cheios do Espírito Santo. No momento que você é batizado no Espírito Santo, você vai orar em línguas. O Espírito Santo vem primeiro, antes que você ore em línguas. Você não ora em línguas depois é cheio, você é cheio e depois ora em línguas. Atos diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, como o Espírito concedia que falasse. Em Atos capítulo 10, o Espírito Santo literalmente interrompeu o sermão de Pedro e veio sobre a casa de Cornélio, e todos oraram em línguas e profetizaram. Atos 19, Paulo disse para os discípulos de João: vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? E disseram: nem ouvimos falar disso. Ele explicou para eles, impôs as mãos sobre eles, oraram em línguas, profetizaram. Em Atos 8, nos fala sobre o grande avivamento em Samaria. Foram salvos, houve grande alegria na cidade. Pedro e João vieram, pregaram o Espírito Santo para eles, receberam, e não fala que eles oraram em línguas, mas a implicação que oraram está ali. Atos 9, quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo e falou: impõe as mãos para que ele receba as suas vistas, já estava salvo, e para que receba o dom do Espírito Santo. Não falou que ele orou em línguas, mas Paulo disse em 1 Coríntios que agradecia a Deus por orar mais em línguas que qualquer um. Então acreditamos que todo recipiente, sem exceção, ora em línguas no momento que é cheio, como o Espírito Santo concede que fala. Em segundo lugar, você veio receber o dom do Espírito Santo. Você não veio implorar, tardar, pedir, esperar. Eu acredito em esperar diante de Deus, eu espero nele todo dia. Mas quando o assunto é receber um dom, você apenas recebe. Em 10 segundos ou menos, depois que terminarmos de falar aqui e orar por você, você deve orar em outras línguas, cheio do Espírito Santo. Tem que ser rápido assim, em breve. Quais são os requerimentos para que a pessoa seja cheia? Só existe um requerimento, que é estar salvo. Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Um pecador não pode receber o Espírito Santo, pode receber salvação, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é para os filhos de Deus, e Ele concederá o Espírito Santo para quem pedir. Foi o que Ele falou. Só existe uma exigência. Alguns de vocês aqui podem ter problemas com cigarro, temperamento, inveja, o que for. O Senhor vai me batizar com o Espírito Santo, irmão Suega, mesmo com esses problemas? É você que precisa dele, amigo. Ele é um ajudador, é o paracleto, chamado ao seu lado para te ajudar. Receba-o e deixe ele te ajudar com esse temperamento ruim, com esse orgulho. Uma das razões pela qual ele vem é essa. Então só existe um requerimento, que é ser salvo. Em seguida, quando orarmos por você, e vou pedir todo crente aqui para estender as mãos para você. Quando orarmos por você, se você crer em Deus, só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. Escuta aqui, somente duas coisas. A primeira é incredulidade. 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 Não vou falar muito disso, pois eu não acho que você é um incrédulo. Se fosse, você não estaria aqui. Você pode não entender muitas coisas sobre o Espírito Santo, mas você não é um incrédulo. Quando você for cheio, a maioria das suas perguntas serão respondidas. O segundo problema fez com que mais pessoas
buscassem, 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 esperassem e tardassem, implorassem, pedissem e não fossem cheias do que qualquer outra coisa. É o seguinte: uma falta de saber como entregar. Escuta aqui. Quando orarmos, o Espírito Santo está pronto para entrar. Jesus quer te encher, Ele é quem batiza. Nem sou eu, nem eles, Ele é. Ele quer te encher, Ele quer que seja seu. E você vai sentir no seu interior. Jesus disse que do seu interior você vai sentir, ter um pressentimento, ouvir, não sei que palavra usar, mas vai sentir palavras ou frases que não vai ser em inglês ou francês, qualquer seja a língua que você já aprendeu no passado, na escola, não vai ser esse idioma, será uma língua que você não conhece. Você vai sentir, você vai ter um pressentimento das palavras, vai ser o Espírito Santo te concedendo o que falar, entendeu? Ele te concede, não faz mais nada. Ele não te coloca em uma transe, não controla a sua língua, te força a falar. Ele te dá capacitação e você é quem fala. Você é quem fala, entendeu bem? Você vai falar. Você pode falar em línguas meio-dia ou você pode falar em línguas alguns instantes. Mesmo assim está cheio do Espírito Santo. Agora, é seu, foi comprado no Calvário, está pago pelo sangue de Jesus. Se você é salvo e crê, Ele quer te encher. E Ele está pronto para fazer isso agora. Glória a Deus. E você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Abaixe sua cabeça e levante suas mãos, por favor. Abaixe sua cabeça, feche os olhos e levante as mãos. Quero que todos aqui levantem as mãos em direção a eles. Pai, em nome de Jesus, no santo nome de Jesus Cristo, peço que o Teu Espírito venha aqui nessa tarde, venha cair sobre Ontário, no Canadá. Peço em nome de Jesus que todo homem e mulher, menino e menina que está de pé aqui seja batizado no Espírito Santo. Eles precisam do Espírito Santo. O Senhor prometeu dar o Espírito a eles e disse que eles teriam o Espírito Santo. Jesus morreu no Calvário para que nos tornássemos habitação de Deus através do Espírito. No poderoso nome de Jesus, sobre toda alma sedenta, sobre todo coração faminto, em toda a parte da frente, aqui nos corredores, nas arquibancadas, no poderoso nome de Jesus Cristo, oro para que o Espírito Santo caia sobre os que estão aqui, sobre os corações famintos, sobre as almas sedentas, no poderoso nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Pode impor as mãos sobre eles em nome de Jesus. Comece a falar enquanto Ele te capacita. Aquilo que está dentro de você, comece a declarar em nome de Jesus. Comece a falar em nome do Senhor. Está dentro de você, comece a falar em nome de Jesus.